Boa noite. Todos me ouvindo? Eu acho que sim. Pronto. Boa noite. São 18 horas. Vamos a hora de Maria, a hora da Anunciação. E aqui estamos reunidos para uma reunião ao vivo, uma live sobre os efeitos da Covid-19 nos negócios jurídicos e no futuro das empresas. Inicialmente, é relevante destacar que, para além de questões que podem levar a empresa a um estado de insolvência, e daí por diante a uma crise que desencadeie pedidos de recuperação judicial de falências, há diversos aspectos que podem ser discutidos, e para isso a gente convidou inicialmente o doutor João de Oliveira Rodrigues, juiz de direito de São Paulo, da Vara de Recuperação Judicial de Falências, o professor doutor Ivanildo Figueiredo, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Rodrigo Caú Beltrão, vice-presidente do IBAJUD, advogado de recuperação judicial, e Wallace Wallach, Armando Wallach, porque eu vi o Armando Wallach, que é administrador judicial da Vivante Administração Judicial. Quero agradecer a todos a presença, dizer que isso é uma realização da SMAP, da Escola da Magistratura, e que tem um apoio do terceiro departamento de Teoria Geral do Direito e Direito Privado, da Universidade Federal de Pernambuco, da Vivante, administradora judicial, e do IBAJUD. Inicialmente, eu queria fazer uma provocação logo de cara para o doutor João Oliveira, colega magistrado, em relação aos prazos da recuperação judicial, principalmente os prazos do stay período, se eles estariam suspensos ou não. Isso é importante, haja vista que a falta de crédito, a falta de pagamentos no mercado, isso pode gerar um efeito em cadeia. Estariam esses prazos já suspensos? Bom, uma boa tarde a todos, né? Comecinho aí de noite. Eu quero agradecer o convite feito pelo Armando. Estou super feliz de estar aqui com meu querido colega Silvio, né? O professor Ivanildo, quem sempre eu tenho a oportunidade aí de vez em quando de poder trocar umas ideias. Meu prezado Rodrigo Beltrão também, administrador judicial que atua lá com a gente. Mandar um grande abraço a todos que estão nos assistindo aí. Muito obrigado por disporem aí do tempo de vocês para essa troca de ideias. Respondendo a sua pergunta, Silvio, na realidade, o que eu tenho percebido na prática é que como você, dentro do período do stay, você trabalha no processo de recuperação judicial para construir a negociação entre devedores e seus credores, na realidade é o seguinte: em regra, o que acontece? Quando existe a necessidade de uma prorrogação, né, além da devedora demonstrar que ela, e numa situação de normalidade, tá? Além dela demonstrar que ela teve uma contribuição com proatividade dentro do processo, tá? Que a demora não aconteceu por conta dela ou por conta de alguma outra tipo de situação, né? Então, ou seja, uma demora por circunstâncias alheias à vontade e à atuação da recuperante. E aí eu tenho prorrogado até a realização da GC ou por um prazo de 180 dias no máximo, aquilo que acontecer primeiro. E geralmente esses casos, pelo menos nos processos que eu tenho trabalhado, são processos nos quais a prorrogação do stay você já está próximo da realização da GC. Tá? Com essa situação de anormalidade da pandemia,
certamente, assim, não dá para a gente entender que todos os stay periods estão já automaticamente prorrogados, mas provavelmente isso vai ser uma consequência inexorável de cada processo, porque a partir do momento que você tem a suspensão dos prazos processuais, a restrição da locomoção de pessoas, embora o Poder Judiciário esteja funcionando normalmente, ainda que de maneira remota, é claro que certamente nos processos irá haver a necessidade da prorrogação do período de proteção, mas deve haver o pedido. É uma realidade que, de fato, não é só a elaboração do plano de recuperação judicial, é também as negociações que são feitas e que muitas vezes nós, magistrados, não conseguimos enxergar, porque elas são extrajudiciais. E aí, nesse sentido, aproveitando o fator tecnológico que a gente tem do professor Ivanildo Figueiredo, que é uma das pessoas que mais conhece de tecnologia, seria possível fazer essa Assembleia Geral de Credores de forma virtual ou não? Boa noite, Silvio. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da SMAP, né, nossa querida Escola da Magistratura. Boa noite, doutor João. É um prazer estar aqui novamente com você ao vivo, né, e a cores. O meu amigo Rodrigo Beltrão, do Ibajude, grande advogado no processo de recuperação, uma vasta experiência aqui em Pernambuco e também em São Paulo. E o nosso querido Armando Valac, que tem o prazer também ser colega, ser sócio na Vivante, né, e assim atuamos também, né, em consultorias, em processos de recuperação judicial. Silvio, essa questão ela já é discutida no âmbito da Comissão de Valores Imobiliários, da CVM, desde 2009, que se permite que façam alguns tipos de assembleias por procuração eletrônica. E aos poucos vem sendo implementado e, em alguns casos, nos próprios processos de recuperação judicial, nós tivemos uma experiência interessante na recuperação da Oi, em que foram feitos vários acordos dentro do processo de pequenos credores, né, de usuário de serviços, e praticamente quase 30 mil processos de credores foram mediados e foram conciliados dentro desse processo, de um processo em plataforma exclusivamente eletrônica. Nós estamos numa situação de pandemia, né, numa situação gravíssima, né, o que se chama de uma tempestade perfeita, que está nos impedindo há quase um mês de sair de nossas casas. As empresas praticamente perderam 70%, 80% do faturamento. Então, é uma situação completamente fora de controle, né? O próprio Estado não vem tomando, né, no caso o governo, as medidas, né, de estabelecimento de procedimentos que enfrentem diretamente essa pandemia, salvo algumas ações esporádicas, né, que não têm um impacto maior na regulação da atividade econômica. E assim nós estamos praticamente órfãos, inertes, né, numa matéria que já devia estar regulada há quase uns 15 a 20 dias, estabelecendo os procedimentos de assembleias virtuais, né? Hoje tem um prazo na própria CVM para implantação definitiva das assembleias de acionistas, mas vai se estender até o dia 20, quando se prevê que haja uma instrução da CVM para isso. E em termos da Assembleia de Credores, tem uma disposição no projeto de lei 1179, que não deveria ser nem projeto de lei, nós devíamos estar sob regime de medida provisória, em razão da emergência, da urgência que essa pandemia vem causando em toda a economia. Sexta-feira eu estava assistindo uma live lá do pessoal também do Ibajude, né, na discussão, por exemplo, do Dr. Márcio Guimarães, do Rio de Janeiro, da GV do Rio, dos maiores conhecedores de direito comparado em matéria de falência e recuperação, apontando todas as medidas que todos os demais países implantaram para fazer frente imediatamente a essas questões emergenciais relacionadas às empresas em crise. Então, entendo que essa disposição que está lá no artigo 15, parágrafo 1º e 2º desse projeto, desse PL 1179, né, permitindo que as empresas utilizem essas plataformas eletrônicas, como nós estamos aqui fazendo, estamos participando, estamos conversando, estamos dialogando, podemos votar e assim fazer essa certificação dos atos através do meio virtual.
Exatamente, a gente está agora numa mudança de paradigmas em que eu posso confessar que nunca tinha realizado uma reunião virtual e agora isso nos permite, por conta das contingências e, por que não, essa contingência ser estendida às empresas em recuperação judicial. Mas uma outra preocupação é Veja só, porque, a gente já faz na sim, faculdade as reuniões virtuais de departamento e do conselho sim, departamental, exato. por e-mail, não é ao vivo como está sendo essa agora, né? Vamos implantar no nosso departamento agora, um olhando no rosto do outro, com o horário certo. Talvez seja o nosso futuro. É bem melhor. Mas a gente verifica, e há uma grande confusão hoje, até no meio político, porque o comércio parou. Então, quando o comércio para, os produtos passam a ser mais caros, porque as despesas continuam sendo as mesmas, e aí há uma tendência ao preço do produto ser muito maior. E aí eu perguntaria a Rodrigo Beltrão, como é que se faz então em relação nesse período de calamidade para o cumprimento do que foi definido no plano de recuperação judicial? Principalmente pela descapitalização que está ocorrendo, inclusive, com empresas sadias. Imagine aquelas que tinham que ter um reforço no seu capital para cumprir o plano de recuperação judicial. Como é que fica esse cumprimento do plano? Boa noite a todos, boa noite, Silvio Romero, a quem agradeço pelo convite, pela coordenação desse evento. Saúdo também o professor Ivanildo Figueiredo, a quem que é referência no Estado para todos nós e no Brasil também. Doutor João de Oliveira, quem eu me orgulho muito de funcionar, está começando a funcionar aí como administrador judicial em sua vara especializada em São Paulo, uma referência no país em relação à condução de processo de recuperação e falência, e meu amigo Armando Valac, amigo de militância na advocacia, de administração judicial e dos debates também. Antes de responder a pergunta, Silvio, eu gostaria de complementar um pouco, entrando aí, eu sou muito entusiasta também da parte dessa transformação digital. É claro que o momento é de muito sofrimento, de uma crise sanitária, econômica e social, um clamor absurdo, mas, por outro lado, também, dentro dessa transformação digital, só para complementar, eu queria lembrar que o CNJ editou a recomendação 63, em que prevê a possibilidade, abre a possibilidade para os juízes de realizar AGCs virtuais. E aí, dentro dessa ótica, e claro que a recomendação do CNJ ela é apenas, ela não tem força vinculativa, porque senão invadiria a esfera jurisdicional do magistrado, mas ela abriu essa possibilidade, sugestiona, a partir de um grupo de trabalho permanente que algum tempo existe lá, e aí dentro dessa linha eu acredito que o doutor João vem autorizando as GCs virtuais, se não me engano, de uma recuperação inclusive da Odebrecht, de uma empresa subsidiária do grupo Odebrecht, e isso eu acredito que funcionou bem. Eu acho que depois o doutor João pode complementar como foi essa experiência. Mas respondendo a pergunta sobre o cumprimento do plano de recuperação, como é que acontece o cumprimento do plano de recuperação nessa situação, nesse estado, nesse ambiente de excepcional em que vivemos? A gente precisa lembrar que o plano de recuperação, ele tem em sua natureza, ela tem a natureza de contrato. E se é contrato, é possível também se utilizar dos meios que a própria lei já tem, que o Código Civil já nos entrega como excludentes de cumprimento desse contrato. Então, é possível, no meu entender, que o plano ele venha a ser sobrestado ou suspenso o cumprimento, ou até mesmo, eventualmente, atrasado o seu cumprimento, não descumprido, mas atrasado o seu cumprimento, em razão de fatos como a força maior e o caso fortuito. Também é possível uma revisão, no meu entender, a partir
da cláusula rebus sic stantibus, ou seja, da onerosidade excessiva daquele contrato. O que a jurisprudência sempre admitiu, e a prática nessa quadra, é que é possível a revisão dos planos de recuperação mediante aditivo e submissão daquele aditivo ao plano modificativo à Assembleia Geral de Credores. Eu acho aqui, doutor Silvio, que isso já era naturalmente permitido, inclusive a recomendação 63 do CNJ também sugere que os juízes sejam mais flexíveis nesse olhar de chamar uma nova Assembleia quando houver o descumprimento, e disse mais o CNJ, diz que o judiciário deve ter um olhar mais flexível em relação ao cumprimento do artigo 73, inciso 4 da Lei 11.101, que é aquele dispositivo que diz que, uma vez descumprido o plano, convola-se, é uma das hipóteses de convolução em falência, convola-se a recuperação em falência. Então, ele está admitindo que o judiciário cria um ambiente para uma nova AGC, e eu vou além. Eu acho que, em alguns momentos, se essa AGC não se mostrar frutífera em superar amigavelmente aquelas condições, que, eventualmente, o juiz poderá intervir e, aplicando as regras do Código Civil, de caso fortuito, força maior, e até mesmo da onerosidade excessiva, de teoria de previsão, se for o caso, uma vez reconhecido, obviamente, que essa crise, esse atraso no cumprimento, ele tem causa e efeito com essa crise da pandemia do Covid-19, aí eu acho até que é possível, uma vez o juiz também se ater e intervir nessa relação. É como eu penso. Muito obrigado, Rodrigo. Eu vou pedir licença, Armando, para, antes de passar a palavra para ele, voltar a doutor João, já que a intervenção dele nesse caso é interessante, em razão de dois fatores que foram citados. A possibilidade da reunião da Assembleia ser feita de forma virtual, salvo engano, ele já vem realizando dessa forma, e também como ele está encarando, ou se já recebeu agora, novos pedidos de alterações de planos de recuperação judicial. Foram duas questões citadas por Rodrigo, que eu acho que, para a gente não perder o time, seria interessante sejam respondidas agora para o doutor João. Bom, então vamos lá. Na questão da Assembleia Virtual, eu acho que a própria lei, embora ela não preveja expressamente a realização virtual, um trabalho hermenêutico pode manter a vivacidade do texto em virtude da implementação e das novas tecnologias que nós temos. Então, eu acho que é importante numa Assembleia Virtual e realmente na continuação da GC, tanto da Odebrecht como do Grupo Ativos, que são grupos econômicos, são recuperações judiciais distintas, mas do mesmo grupo econômico. E hoje eu autorizei também do Grupo Cotia. A plataforma ela precisa garantir o direito de voz e voto dos participantes, né? Permitir que ouvintes também possam ter aí acesso ao que está sendo discutido. A comunicação ela é feita, inclusive, dessa forma como nós estamos nos comunicando aqui, não só via chat, mas aquele credor que quer fazer uma observação pontual, um esclarecimento, ele tem o direito de voz em vídeo, né? E todos os atos eles conseguem ser registrados eletronicamente. Então, ou seja, você confere transparência para isso. E assim, quando voltarmos ao período de normalidade, porque voltaremos, se Deus quiser, em breve, a gente tem que entender que a Assembleia Geral de Credores virtual ela pode permitir também uma maior democratização do processo, porque hoje em dia os negócios empresariais eles estão aí além fronteiras, né, estaduais ou internacionais. E aí, essa questão ela é importante porque nós temos credores localizados em situações distantes do juízo que poderão efetivamente participar da GC, bastando ter o acesso pela internet. Então, acho que isso é muito interessante. Eu inclusive, amanhã vai sair um artigo no Migalhas da minha autoria em que eu estou trazendo essa questão do trabalho hermenêutico e da utilização de novas tecnologias nos processos de recuperação judicial e falência. Em relação à segunda pergunta, e vou ser bem breve aqui,
a gente precisa tomar cuidado com o seguinte: o professor Cássio Cavalli, ele escreveu um texto, está lá no site dele, em que ele menciona muito bem o seguinte, né, em poucas palavras. Existem atividades que efetivamente vão ter só um problema financeiro de liquidez e que com a retomada da normalidade da vida elas vão conseguir se recuperar mais rápido. Existem atividades que estão em pleno funcionamento, estão muito bem, conseguem ter seu lucro, conseguem sustentar a empresa, né? E existem aquelas outras atividades numa situação muito mais grave que, além da ausência de liquidez, com a retomada da normalidade, elas não vão conseguir a recuperação econômica delas, né? Então, quando vem alguém e pede assim, eu preciso renegociar os termos do meu plano de recuperação judicial, né? Eu preciso negociar, eu preciso fazer um reajuste do meu plano. Ora, esse reajuste precisa ser estabelecido um nexo de causalidade, no caso concreto, entre o evento pandemia, a retração econômica e a impossibilidade de cumprimento do plano. Porque não pode ser toda e qualquer atividade a gente jogar numa vala comum, simplesmente por conta da pandemia, e autorizar que credores que estão dependendo também desses recursos, que eles fiquem obstados de recebê-los, né? Então, eu acho que tudo deve ser visto com muita parcimônia, porque existe, sim, na prática, essa segmentação. Agora, é claro que, sem prejuízo do próprio projeto de lei 1397 proposto pelo deputado Guleal, é claro que a gente deve ter, sim, uma compreensão, uma sensibilidade maior para que planos de recuperação judicial efetivamente possam ser ajustados e o Poder Judiciário possa cumprir o seu papel de garantir a aplicação do arcabouço jurídico para que os players do mercado e os devedores possam ter essas obrigações reajustadas. Excelente intervenção, doutor João, muito boa, muito esclarecedora. E agora eu vou aproveitar e perguntar ao nosso colega Armando, na qualidade de administrador judicial, qual está sendo a sua sensibilidade em relação a essas empresas, inclusive aquelas em que você exerce essa função de administrador judicial. Ou seja, como é que está sendo o trabalho do administrador judicial para driblar, vamos dizer, essa crise atual? Boa noite, doutor Silvio. Boa noite a todos os amigos e colegas aqui e quem estão nos assistindo. Doutor Silvio, na Vivante, nós costumamos realizar uma visita, no mínimo uma vez por mês, nós visitamos a empresa e temos reuniões presenciais, normalmente, em época normal, com os dirigentes das empresas. Nessa situação que estamos vivendo, em respeito ao isolamento, claro, nós estamos fazendo essas reuniões como estamos fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo reuniões virtuais, que atendendo também a recomendação da recomendação do CNJ, a recomendação 63 do CNJ, seu artigo 5º, que diz que os administradores judiciais devem continuar realizando a fiscalização sobre as empresas. Nessas visitas que fazemos, normalmente, nós tiramos fotos, nós filmamos a empresa para mostrar para todos, não só para os juízes, mas para os credores, enfim, para todos os stakeholders, a atividade da empresa. E apresentamos no RMA, no Relatório Mensal de Atividade. Atualmente, nós continuamos fazendo o RMA com essa reunião, como eu disse, de forma virtual, já que estamos impossibilitados. Pedimos às empresas que apresentem, que nos enviem filmagens e fotos e continuamos apresentando. Um ponto muito interessante que o doutor João falou aí e que a gente está buscando realizar é justamente o impacto que a pandemia causou sobre cada uma das empresas. Ao realizar essa reunião virtual, ao realizar essa conversa com os empresários ou com os dirigentes da empresa, nós sempre buscamos entender qual é a situação do impacto na empresa, porque nós temos empresas, como, por exemplo, uma indústria, que ela pode ter fechado totalmente uma linha de produto e está realizando em uma pequena escala apenas uma linha para atender uma demanda específica. Mas, ao mesmo tempo, nós temos em São Paulo uma indústria de máscaras.
que ele faz essas máscaras que são utilizadas. Então, obviamente que o faturamento dessa empresa aumentou de forma muito significativa. Então, nós estamos buscando, dentro do RMA, dentro do relatório mensal de atividade, nós criamos um tópico que é o impacto da pandemia na empresa em questão. E aí nós analisamos até para que, em uma eventual necessidade, tanto o juízo como os credores possam conhecer a real situação da empresa e o impacto provocado naquela empresa para uma futura decisão ou um futuro voto em uma eventual assembleia de credores. Armando, obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta que, primeiro, gostaria de ouvir doutor João, depois Ivanildo e até os demais, mas que envolve justamente os projetos de lei que estão sendo elaborados que visam conter essas situações em face da pandemia. Mas uma das coisas que me preocupa bastante é a ideia de deflação. Estudando recentemente, e há um entendimento de que pior do que inflação é a deflação, porque a deflação faz com que o custo do produto fique muito caro e que haja, em razão disso, a necessidade de diminuição de despesas. E diminuição de despesas, isso vai envolver principalmente a demissão de trabalhadores. E a gente se depara com diversos projetos vamos dizer assim, nesse sentido de conter essas questões econômicas. Nós temos o projeto 1397 do deputado Hugo Leal, que tem normas destinadas justamente a evitar declarações de falência, de recuperação judicial, e que eu gostaria, com toda a gentileza possível, se o doutor João ele tem condições de nos falar alguma coisa sobre esse projeto. E essa mesma pergunta já fica para Ivanildo Figueiredo logo em seguida, para que a gente veja as duas visões, tanto do lado, vamos dizer, de um professor de direito empresarial, quanto de um lado prático de um juiz de direito. Doutor João, por favor. Bom, o projeto, ele tem, o objetivo maior dele é evitar ali não só um colapso das estruturas econômicas, né, porque o instrumental legal que temos hoje, ele não é necessariamente o mais adequado, por mais que se faça um esforço hermenêutico, ele não é o mais adequado para um período de anormalidade ímpar que estamos vivendo, né? Então, e não é somente isso, é para evitar também o colapso do próprio Poder Judiciário, que, como você bem sabe, Silvio, já estamos absolutamente aí sobrecarregados de demandas, né? Com um esforço produtivo enorme no país inteiro, e mesmo assim parece que a gente está enxugando gelo. Mas, de toda forma, o projeto é muito salutar, prevê ali, né, tem uma alta incidência de negociações, primeiro extrajudiciais e depois o procedimento de jurisdição voluntária da negociação prévia, suspensão de prazos para o cumprimento de obrigações, inclusive daquelas já previstas em planos de recuperação judicial que estão em cumprimento, que é muito importante, né? Um exemplo que eu posso dar: imagine a queda do faturamento de uma empresa, que acontece demais. Então, ela tem o cobertor está curto. O que ela faz? Ela se sustenta ou ela cumpre o plano? Tem que cumprir um pouco do plano, porque senão tem gente que depende desse dinheiro. Então, a suspensão dessas obrigações e um fôlego para que a gente possa fazer o reajuste de planos de recuperação judicial, isso é muito salutar, né? Aí tem também alterações envolvendo, né, isso está no texto da lei, eu não quero ser aqui muito exaustivo nem cansativo, mas, assim, alterações da própria falência, da recuperação extrajudicial, mas sempre com esse viés de procurar um caráter negocial, desjudicializante, e para lidar, né, um instrumental jurídico para que a gente possa lidar com esse período de anormalidade sem igual que estamos vivenciando hoje em dia. Professor Ivanildo, por favor. Eu vejo que, em princípio, o projeto esse 1397, ele
não preza muito pela boa técnica legislativa, né? É um pouco confuso, é um pouco contraditório em algumas disposições, quer dizer, mais parte dessa premissa de que alguma coisa tem que ser feita para exatamente estabelecer algumas regras, né, excepcionalíssimas no tratamento do problema, né, da liquidez das empresas. Isso eu concordo com o doutor João plenamente, quanto à tendência ou à tentativa dele desjudicializar, num primeiro momento, esse processo de renegociação de dívidas entre devedores e credores, porque o judiciário não vai ter condições de atender a todas essa pleiade, essa montanha de demandas que certamente virão de acordos que não tenham sido satisfatoriamente resolvidos, né, ou contratos que tenham sido revisados nessa possibilidade que a lei abre para os credores. O que eu me preocupo é que essa discussão no 1397 tem surgido uma série de críticas, né, porque não é muito claro quanto à definição do critério do caso específico que vai ser analisado. Isso pode gerar uma crise de liquidez mais grave ainda, porque os devedores que deixarem de pagar por 60, por 90 dias seus credores, gerará necessariamente também um problema na liquidez dos credores. E não estabelece como se dará um meio, uma estrutura, uma plataforma de renegociação dessas dívidas, né? Geralmente, o projeto não é muito claro quanto a isso. Nós já discutimos aqui que esse projeto era para ser por uma medida provisória que envolvesse os principais interventores do processo econômico, por exemplo, FEBRABAN, Federação dos Bancos, a Fiesp, a CNI, a Confederação Nacional do Comércio, ou seja, numa reunião dos grandes operadores do processo e que definissem os rumos desse procedimento de renegociação. Eu acho que do jeito que está forçando bastante a questão para um favor, sem estabelecer critérios objetivos de cada caso concreto, que permita realmente uma revisão dos contratos, porque basta lembrar que quando é para criar um regime liberal de contratação e de impossibilidade de revisão contratual, está lá, né, claramente, quando foi feita a medida provisória 881, que incluíram um dispositivo no artigo 421 do Código Civil, que diz que a revisão dos contratos é excepcionalíssima, né, porque não pode mais o Estado intervir nas relações privadas. Então, se isso pode ser feito por medida provisória, obviamente, numa pandemia como essa que nós estamos passando, em situação das mais extraordinárias, que vai muito além dos problemas que a jurisprudência construiu o seu entendimento. Nós temos que, efetivamente, pensar bem mais, raciocinar de uma maneira bem mais radical, né? Não vai se resolver, eu digo, como o Rodrigo falou, na questão da análise do caso fortuito, da força maior, da desoneração excessiva. Nós estamos diante de outro cenário que exige soluções muito mais radicais do que essas que nós temos no nosso sistema normalmente regulado. Eu agradeço. Ivanildo, bote sua máscara que você está tossindo, a gente não quer se contaminar aqui. Tudo aqui, Amado. Pronto, está resolvida a situação. Mas eu vou fazer uma pergunta voltada agora a Rodrigo e Armando. Como está o mercado? Ou seja, nessa situação, vocês que são bem mais próximos do mercado, dos empresários, daqueles que estão no dia a dia e devem estar reclamando porque não estão conseguindo vender, não estão conseguindo prestar serviço, como é que o mercado está em relação a essa situação? Qual é o pensamento dos empresários em relação a esse momento, principalmente pelo temor que, se todo mundo requerer recuperação judicial, sei lá, quem é que vai ficar do lado de fora para evitar todo esse caos? Eu perguntaria, Rodrigo, como é que está a sensibilidade do mercado em relação a isso? Bem, o mercado é muito amplo, né? Então, o sentimento que a gente tem, eu vou dividir isso em dois cenários. Eu vou considerar aquelas empresas que já estão em recuperação judicial e as que não estão ainda e que poderão vir, estão sofrendo aí os impactos dessa crise.
Acho que não estão, acho que já estão, elas estão desesperadas, algumas delas, em alguns segmentos não tem como cumprir o plano, realmente foram afetadas aí em mais de 90% sua receita. E elas estão buscando evitar um decreto de falência. Então, todas as medidas que a gente observa são medidas nesse sentido. Mas, em relação ao mercado, o meu sentimento, de uma forma geral, aquelas empresas que não estão em recuperação judicial e que estão sofrendo inexoravelmente os efeitos dessa pandemia, a gente está muito distante de uma solução que passe por recuperação judicial. No primeiro momento, é um momento de queda livre. O pessoal está tentando se agarrar em alguma coisa e não saber para onde é que vai, né? É aquela história do quem está morrendo de afogado se agarra com jacaré para sobreviver. E uma vez salvo é que vai buscar um direcionamento norte para isso. Então, é muito cedo para se falar numa recuperação judicial de qualquer empresa, porque você não sabe até que ponto, até onde vai essa crise, qual a extensão dela, quais são os efeitos, e quando as empresas vão resgatar a regularidade de suas receitas ou dos custos do seu negócio. É impossível falar numa recuperação sem que haja receita. O processo de recuperação judicial é feito para empresas viáveis. E considerando a crise financeira, a falta de liquidez no mercado e o arroxo do caixa nas empresas, e basicamente provocado pela queda de demanda e consequente queda de receita das empresas, a gente não pode falar de recuperação agora, é muito cedo. Só vai ser possível falar de recuperação quando o mercado estabilizar, quando a empresa retomar o processo de faturamento, de receita e perceber que aquele passivo construído durante o período da pandemia ficou muito pesado para ela carregar. Ela não consegue carregar aquilo, ela vai ter que pedir uma recuperação judicial ou tentar renegociar, pode ser um extrajudicial, outras formas, para poder reequacionar suas despesas, seus custos, todas as suas obrigações dentro da sua capacidade de pagamento após essa realidade trágica da pandemia. É assim que a gente tem visto e, portanto, cabe agora mitigar os efeitos da pandemia, discutir algumas questões, tentar negociar alguns contratos pelo aluguel, ou alguns pontos que podem ser sensíveis, e, enquanto isso, é cedo para falar de recuperação, mas, naturalmente, vai vir uma onda aí, para usar a expressão da moda, uma onda de recuperações ou de demandas judiciais de toda sorte, discutindo o descumprimento dos contratos. Armando, dentro dessa ideia de mercado, e podendo até fazer uma conexão com o projeto de lei 1397, qual é a sua visão do mercado, do comércio em geral, dessas repercussões? Doutor Silvio e todos, a gente tem acompanhado junto com as empresas, principalmente as empresas que estão em recuperação judicial, nessas reuniões que eu mencionei, e todas têm reportado uma dificuldade muito grande. Ou pararam totalmente, ou estão funcionando com capacidade muito reduzida, e obviamente que isso impacta diretamente no faturamento, e ninguém sabe quando isso vai terminar, até onde nós vamos. Eu achei muito interessante, numa live recente, a professora Paula Forgione, ela citou que o Código de Hammurabi, ele tinha um artigo 48, em que estava previsto que, num caso de uma tempestade, prostrar os grãos ou a colheita for muito ruim, e os grãos não crescerem por falta de água, ou qualquer coisa que, como uma pandemia, como as que nós estamos vivendo, o devedor ele deveria passar água na sua tábua, que era uma tábua de madeira, de barro, então ele apagava aquele débito, aquela obrigação, para pagar só no ano seguinte. Eu achei isso muito interessante, porque nos traz a necessidade, eu entendo, de uma lei específica, de uma norma específica. Como o professor Ivanildo falou, essa norma poderia e deveria ser não uma lei, não uma mudança da Lei 11.101, até porque o que está se buscando é uma mudança transitória. Então, na verdade, o projeto 1397, ele altera a Lei 101 apenas para a época de pandemia.
que a princípio seria de 20 de março até dezembro. Só para situar todo mundo, e não sei se todos que estão nos acompanhando são da área e têm o conhecimento específico, esse projeto de lei, o 1397/2020, a previsão desse projeto é que, durante 60 dias, a partir do vigor do projeto, várias medidas de excursão de garantias, decretação de falência, despejo por falta de pagamento, resolução unilateral de contrato, cobrança de multa, tudo isso fica suspenso pelo prazo de 60 dias para todos os agentes econômicos, não só empresas. E ele até aí é uma distinção, porque a lei de recuperação judicial é voltada para as empresas. E, além disso, ele tem a possibilidade do que ele chama de negociação preventiva. Após esse prazo de 60 dias, a empresa que desejar, ela vai entrar com um pedido, que é um pedido de jurisdição voluntária, então ele não depende de uma ordem judicial, basta o pedido, ele vai suspender por mais 60 dias as obrigações daquela empresa. Não é nem as obrigações da empresa, é a possibilidade de se cobrar ou de se tirar bens daquela empresa e de se forçar o cumprimento da obrigação. É extremamente interessante, mas, ao mesmo tempo, deve ser muito discutido, e eu entendo que tem aí uma margem para discussão muito grande, porque eu acho que tem que se analisar também quem está do outro lado. Quem é que vai deixar de receber? Quando a gente autoriza que alguém deixe de pagar, a justiça autoriza que alguém deixe de pagar, do outro lado vai ter alguém que está deixando de receber e que isso pode sacrificar também aquela empresa que deixa de receber. Você pode estar tentando salvar uma empresa e prejudicando várias outras. Então, é uma coisa que, a meu ver, tem que ter um cuidado muito grande. Eu acho que a gente precisa de alguma norma, a gente precisa de uma determinação, de uma orientação, até porque, senão, vai ser uma quantidade de processos absurda. Um vai entrar pedindo 60 dias, o outro 90, o outro 120, e serão vários pedidos que vão ter decisões conflitantes, porque não vai ter um ordenamento a ser observado. Acredito que o nosso ordenamento do Código Civil ele é muito genérico, ele não dá uma orientação específica para o que nós estamos vivendo, para um momento, até porque não como haver uma previsão legal para uma pandemia. A gente não via isso, não vivia isso. Então, foi uma coisa que tem que ser feito realmente para a necessidade que nós temos hoje. Só tem um ponto desse projeto que eu queria ouvir, se o doutor Silvio permitir também, que eu faça uma pergunta para o doutor João À e para vontade. o professor Ivanilda. O artigo 12 do projeto, ele faculta a apresentação de um novo plano e ele diz que é podendo sujeitar créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial. Em todos os eventos que a gente participa, todas as reuniões, palestras, sempre se defende muito que o problema da recuperação judicial no Brasil é a falta de dinheiro novo. E acho que nisso o Rodrigo pode ajudar muito também. E se diz que não tem o dinheiro novo, ou seja, não tem o crédito para a empresa em recuperação judicial, pela insegurança jurídica desse novo empréstimo, dessa nova concessão de crédito. E aí vem um projeto dizer que esse dinheiro novo poderá se sujeitar a um plano de recuperação judicial. Eu acho que, na tentativa de preservar uma situação atual, a gente pode estar dando um passo muito grande atrás, e eu queria ouvir a opinião dos demais sobre isso também. Doutor João, por favor. Bom, eu entendo, eu não tenho bandeira aqui. Eu acho que a gente precisa ter um instrumental jurídico para a situação de anormalidade, e o que veio proposto como solução é o projeto 1397. Ele pode ter as suas limitações ou pode ter os seus defeitos, mas certamente ele vai impor, num primeiro momento, a necessidade de todos sentarem à mesa para negociar. Essa questão de, mas o devedor não paga, e aí ele vai prejudicar o credor dele, que vai ficar sem recurso. O devedor não vai pagar, independentemente de estar previsto na lei ou não. Acho que a gente precisa tentar enxergar um pouquinho o seguinte: qual que vai ser a realidade?
tem gente crise de liquidez no primeiro momento. Então, assim, é claro que isso pode gerar um efeito dominó, né? É uma preocupação legítima, mas do mesmo jeito que esse primeiro devedor, ele deixa de pagar, ele vai deixar de pagar porque não tem condições, e o seu credor ficará sem receber, esse credor também poderá negociar com seus demais credores, né? Então, eu acho que, assim, uma certa singeleza dos termos da lei permite uma amplitude maior da sua aplicação, porque o procedimento de negociação ele é um procedimento livre. Vai ser estabelecido um negociador e cada situação vai ter a sua forma própria de negociação, né? Em relação a essa questão do dinheiro novo, eu entendo o que você está falando, eu acho que, assim, é muito delicado a gente quebrar essa segurança que a recuperação proporciona, que é não sujeitar a ela aquilo que é novo, aquilo que vem depois dela no período de reestruturação, mas nós, assim, se falarmos aí com economistas, lermos aí o que está sendo veiculado nos jornais, em literatura, em artigos ou em qualquer live, né, nas excelentes lives que estamos vivendo, ninguém tem a dimensão da profundidade do impacto econômico que essa pandemia vai trazer. Então, talvez permitir uma readequação, um reajuste do plano, mesmo com aquilo que foi pactuado antes, talvez não seja uma solução tão ruim assim. Se de repente for uma solução tão ruim, é possível que o próprio mercado ele se defenda disso. Isso é o seguinte, a saber, a visualizar, né? Professor Ivanildo, por favor. Eu concordo integralmente com essa posição do João, quanto à necessidade de que nós temos que ter um instrumento ágil, um instrumento imediato para poder mediar toda essa crise, né, que está se instaurando nas relações entre credores e devedores. A jurisprudência ela já vem construindo há vários anos, a lei tem 15 anos, né, a possibilidade da reapresentação de planos quando a empresa devedora não consegue, de acordo com aquilo que foi pactuado anteriormente com a Assembleia de Credores, consegue executar aquele plano. Então, tivemos casos, não vou nominar as empresas, mas de segundos, de 3 planos que foram sucessivamente renegociados e, obviamente, se desenvolveu uma jurisprudência sobre essa matéria. O que nós não nos preocupamos é que esse projeto ele avança bastante, porque diz, por exemplo, toda empresa que teve uma queda de mais de 30% no faturamento tem direito a uma renegociação ou tem direito a se enquadrar num processo de prevenção quanto à necessidade futura, a necessidade quase imediata de requerer recuperação judicial ou mesmo ter a falência requerida. Então, vai muito adiante. Eu li acho que foi anteontem, no Valor Econômico, uma crítica realmente acadêmica, né, inclusive falando que isso está gerando uma oportunidade para a inclusão de jabutis, de emendas, digamos assim, de normas que não diriam respeito, que fugiriam do espírito negocial da própria Lei 11.101. Por exemplo, tem um artigo no projeto 1397 que suspende a aplicabilidade do parágrafo 1º do artigo 49, que é exatamente a alienação fiduciária, a cessão fiduciária de recebíveis. Então, dificilmente os bancos, a FEBRABAN, vai concordar com essa norma, como ela já discordou da apresentação do projeto que o deputado Hugo Leal também é relator na Câmara, do 10.220, que é um projeto que é de 2018, quer dizer, já estamos há 2 anos sendo discutido na Câmara, um projeto longo realmente, sem uma solução imediata. Nós não sabemos quanto tempo mais vai demorar a aprovação ou a discussão desse projeto 1397. Pode ser que depois termine a pandemia e não seja nem aprovado ainda, porque da Câmara ainda vai para o Senado. Então, nós sabemos que a velocidade do nosso legislativo não é lá muito exemplar, pelo contrário. Então, só se aprova aquilo que é de interesse do governo, que é de interesse do Poder Executivo, que há um lobby pesadíssimo dentro do Congresso, né, e há a concordância, digamos assim, das mesas diretoras. Então, eu repito, eu reforço essa ideia de que não vamos esperar muito, quando a crise já vai estar, digamos assim, num estágio quase reversível, e assim nós não teremos uma regulação específica para
digamos assim, aliviar, ainda que temporariamente, essa carga toda que vai ser transferida para o judiciário. Nem todo vara, nem todo judiciário que tem, né, juízes competentes como das varas de recuperação e falência de São Paulo. Nós vamos encontrar varas, né, em outros estados que não têm a velocidade de responder, de dar uma solução flexível diante de uma pandemia que é uma situação completamente imprevista, né, e sem nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de resposta por parte da legislação e mesmo da jurisprudência que está se construindo agora. É uma coisa interessante que a gente fala muito de princípios do direito, e eu observo que esse é um momento muito mais de se aplicar os princípios, principalmente o princípio da lealdade, da confiança, da A boa-fé, solidariedade, né? solidariedade nessa relação e verificar que isso é um fator econômico que atinge a todos indistintamente e tentar essa solução de forma harmônica, muito menos derivada da lei, porque a lei não vai ser suficiente para tratar todos os problemas de forma global. Rodrigo queria falar sobre esse assunto, eu acredito. Por favor. Eu queria complementar sobre esses aspectos do PL 1397, né? Ele traz uma reforma tão abrangente quanto ao PL 10.220, mas concordo com o Ivanildo que a medida, extraordinária como poderia ser um objeto de uma medida provisória, pela relevância e urgência de se aprovar um texto como esse. A gente sabe que, bem, o 10.220 já vem sendo tratado com alguma dificuldade dentro do Congresso, enfim, está na expectativa de alguma aprovação na Câmara desde o ano passado, e é importante, como diz o próprio professor Cássio Carvalho, a gente vai errar, vai acertar, mas o importante é que a gente haja e não fique de braços cruzados. Mas um aspecto que eu acho interessante do PL e leva em consideração a racionalidade econômica, é o seguinte: os conflitos existirão por descumprimento dos contratos, e a tentativa dessa negociação preventiva, esse regime preventivo à insolvência, no meu ver, vai colocar os credores com o devedor na oportunidade de chegar a esse entendimento. E ele traz uma vantagem, que ele ter um stay period sem ser exatamente uma recuperação judicial. A gente sabe que uma recuperação judicial, quando protocolada, os bancos, eles, por força de regulações do Banco Central, eles têm um agravamento no rating, na nota que eles conferem àquele crédito, e que geram um provisionamento rápido daquele crédito até levar a prejuízo. Antigamente era imediato, virava nota H quando a empresa pedia recuperação. E isso atrapalha também a vida dos bancos, inclusive para concessão de crédito novo e renegociação daquela dívida. Então, o que é que eu estou imaginando, sendo talvez otimista, é que se em 60 dias para os credores for mais vantajoso chegar no entendimento para evitar uma recuperação, que o prazo do stay period vai ser mais prolongado, o período, e a negociação pode se estender, pode ser mais vantajoso para os credores, como também mais vantajoso para o devedor, porque ele vai ter menos custos, não precisa pagar administrador judicial, o custo com advogado é menor, o consultor financeiro. Então, seria uma tentativa realmente preventiva de acelerar, dar um procedimento expresso para tudo que o processo de recuperação judicial já entrega como instrumento, que é um ambiente de negociação. Só que, e aí transformar em alguma medida aquelas negociações, quando necessário, em recuperação extrajudicial. Porque uma das queixas que sempre surgiram era que por que não se pratica a recuperação extrajudicial no Brasil? Porque, primeiro, não tem o stay period, e segundo, que enquanto isso o banco vai lá, o cara vai estar quebrado, eu vou executar, e aí, naturalmente, a recuperação extrajudicial ela fica esvaziada. Então, a lei, além de diminuir o quórum necessário para aprovação de uma recuperação extrajudicial, ela cria meios, acho que razoáveis, para estimular essa recuperação extrajudicial. Estou apostando que, se isso for aprovado, pode estimular um incremento, um aumento das recuperações extrajudiciais e, finalmente, de uma forma muito mais econômica também para o judiciário, ou seja, os credores saem
racionalmente vão optar por chegar no entendimento breve, o devedor racionalmente vai optar por chegar naquele entendimento, e também o judiciário quer assistir isso com alegria, porque também vai evitar um abarrotamento de processo de recuperação judicial. Então, é um pouco, talvez um otimismo que eu tenho em relação a isso, mas é como eu estou interpretando a tentativa do projeto. Olhando para trás na história, a gente vai verificar que quando houve a Grande Depressão de 1929, muitas empresas foram declaradas falidas. E nós aprendemos com isso, com a história, de que o rigor da norma naquela época, essa coercitividade na norma daquela época não foi benéfica. E a gente se depara hoje com busca e apreensões, com processos de alienação fiduciária, com protestos, com base em júri, e penso eu que o juiz ele vai ter que mudar a visão dele nesse momento para determinar um protesto, um base em júri, nesse sentido, pegando as palavras de Armando e de Rodrigo nesse sentido. Eu facultaria, doutor João, como é que está sendo esse tratamento de protesto, de sustação de protesto, ou até mesmo de busca e apreensão, isso no Poder Judiciário de São Paulo. Os juízes estão tendo esse abrandamento, estão pensando de uma forma mais leve, ou estão usando esse rigor da norma? Não, eu acho que, em regra geral, todos os colegas, as magistradas e os magistrados de São Paulo, dentro do pouco que eu acompanho, eles estão sempre muito sensíveis à situação da pandemia, né? Mas, assim, talvez algumas medidas, eu não estou querendo insistir num projeto de lei A ou B nem nada, mas eu acho que a gente precisa ter uma certa centralização, seja legislativa ou através de recomendações, porque eu tenho muito receio da pulverização de entendimentos judiciais. Nós temos aproximadamente 17 mil juízes no Brasil, e a pulverização de entendimentos judiciais em linhas A, B, C e D para situações semelhantes vai dar uma insegurança jurídica muito grande e certamente vai impedir de uma forma muito mais deletéria que a gente consiga chegar num certo quadro de isonomia. Mas eu tenho percebido que os colegas estão, sim, muito sensíveis a essa questão da uma impossibilidade momentânea de cumprimento de obrigação e talvez já não aplicar de uma forma tão rápida as medidas de constrição de direitos previstas na legislação. Eu gostaria, estamos chegando já a 1 hora de live, eu gostaria agora de partir já para o encerramento e conceder 1 minuto para cada um dos participantes para uma intervenção final. Eu começaria pelo professor Ivanildo Figueiredo. Bom, quero agradecer mais uma vez, Silvio, o convite, e agradecer a presença de todos vocês, dos nossos telespectadores aqui do YouTube, do Instagram, e falar que nós vivemos um momento simplesmente excepcionalíssimo, não tem nem um adjetivo que a gente enquadre juridicamente essa fase de pandemia. Pensar só um exemplo simples, um shopping center que nós sempre frequentamos durante a semana, fim de semana, satisfazemos nossa necessidade de consumo, eles estão fechados há praticamente quase um mês. E a solução que foi dada, digamos assim, temporariamente para resolver o problema, especialmente dos lojistas, foi um grande acordo feito pela Associação Nacional do Shopping Center com as diversas associações de lojistas, dando uma prorrogação do vencimento, por exemplo, da locação. Então, foi uma solução feita a partir da visão do mercado, a partir da necessidade que evitou que milhares e milhares de lojistas ingressassem no judiciário com ações que ninguém sabe quando vão terminar e muito menos se serão solucionadas no curto prazo. Então, a visão que nós estamos tendo aqui é essa, é aprofundar essa discussão, aprofundar esse entendimento, porque o grande problema, além do abarrotamento de ações judiciais, é esse que o doutor João falou, a pulverização, né? O nosso amigo o juiz aqui da primeira vara de Recife, Luiz Mário, fala, são 17 mil canetas prontas para criar cada uma
uma ideia, uma solução diferente, sem atentar para a realidade, para os casos concretos. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, Rodrigo Beltrão. Eu quero agradecer a oportunidade, felicitar a SMAP pela iniciativa, que surjam outras lives aí para a gente assistir, né, também. E dar um abraço aqui em todos e também nos telespectadores, né, meus amigos do escritório, especialmente. E dizer o seguinte, eu vejo essa crise com alguns símbolos, né? Primeiro que sempre se falou da função social da empresa, e está lá no artigo 47, é a inspiração da lei, e nesse momento a função social da empresa se revela cada vez assim de forma absoluta, porque da crise sanitária vem a crise econômica, que vem a crise social, e mais do que nunca está claro a importância da preservação das empresas viáveis e da importância de um arcabouço legal adequado para cuidar desse tipo de empresa no país, como é feito no mundo inteiro. O segundo, outro símbolo que me vem em conta, e a gente está falando muito da atuação do judiciário, em razão e em decorrência da função social, é a necessidade do judiciário e do juiz, e agora está cada vez mais evidente, do consequencialismo judicial, ou seja, cada decisão individualmente de um litígio individual, ela tem consequências na vida econômica e social, no tecido social ele é impactado. Isso acontece de forma mais acentuada nos conflitos em recuperação. Então, mais do que nunca, a gente precisa além de leis adequadas, de um judiciário pronto, e de modo que, sendo esse o ambiente da SMAP e a função da SMAP de formar e aprimorar o judiciário, é um pouco a mensagem pessoal que eu gostaria de dar, enfim, assim encerro e agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Por favor, doutor Armando, por favor. Bom, eu quero agradecer a SMAP pela oportunidade, parabenizar a SMAP, doutor Silvio, pela iniciativa de estar aí correndo para encontrar uma forma de continuar levando essa troca de informações e de conhecimento. Eu acho, como o doutor Silvio falou dos princípios, eu acho que nós vamos viver um momento muito propício, porque todos os credores eles vão estar, de certa forma, motivados a se colocar na posição do devedor. Eles vão entender, quando a gente convive, Rodrigo, a gente sempre discute muito isso, é muito difícil o credor entender a posição do devedor. O que o doutor João falou aqui, de que o crédito não seria pago de todo jeito. Uma vez eu tive essa discussão com o Ivo Weisberg, e é exatamente isso. Mas o credor, ele não entende dessa forma. Acredito que agora, diante de tudo que a gente está vivendo e da situação que todo mundo inevitavelmente está passando, o credor vai se colocar mais na posição do devedor, vai entender melhor, o que vai favorecer muito a um acordo. Só para finalizar, aí deixar um registro de não é nem uma sugestão, porque isso já vem sendo discutido há muito tempo, mas o doutor João, que eu até agradeço por ter aceitado o convite, está disponibilizando seu tempo aqui para a gente. Doutor João é o juiz de uma vara especializada em São Paulo. E isso permite que ele se dedique ao processo de recuperação judicial e falência, e por conta disso ele é uma das pessoas que mais entende de recuperação judicial e falência no Brasil, e seria muito interessante, a meu ver, para Pernambuco, para o nosso tribunal, a gente ter também uma vara especializada, que o juiz pudesse também se dedicar ao tema e ter de certa forma, um conhecimento maior, porque é muito difícil para um juiz, apesar da gente ter aqui grandes exemplos de juízes com quem a gente trabalha, que se dedicam, que estudam, que conhecem muito do processo de recuperação judicial, mas que, ao mesmo tempo, tem outros 2.000 processos para cuidar de temas totalmente diferentes. Então, só deixar esse registro aqui como uma sugestão para que volte ao debate esse tema, e, mais uma vez, agradecendo a SMAP, doutor Silvio e todos os colegas. Agradeço, Armando. João, por favor, para suas palavras finais.
Ser muito breve. Eu estou muito honrado de ter participado desse evento pela SMAP. Eu estou muito grato, Armando, pelo convite que foi feito. Vocês aí, 4, são os queridos. Foi um prazer muito enriquecedor, sabe, poder ouvi-los, sabe, poder debater ideias. E eu quero agradecer também a todos que também se disporam aí do seu precioso tempo. Tudo bem que todo mundo em casa, mas todo mundo em ritmo de trabalho, né? Então, muito obrigado a todos que nos assistiram. Eu estou aí à disposição. Vocês são aí muito especiais. Pernambuco é um estado privilegiado por ter profissionais de alto gabarito, assim, de primeiro mundo como vocês. Obrigado. 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 Doutor Silvio, eu queria só fazer um merchan aqui. O IBAJUD, né, o Instituto Brasileiro de Insolvência, tem feito também as lives, e essa semana, amanhã, teremos a terceira live, amanhã às 18 horas, e vai tratar de uma perspectiva da crise transnacional, e vai ter participação de professores portugueses, enfim, outras, vai ser bem interessante. A desembargadora Mônica de Pinheiro, do Rio de Janeiro, enfim, vai ser legal amanhã, de 14 às 18 horas, no Instagram do IBAJUD. E nós convidamos também para participar na próxima semana o professor Cássio Cavalli, o Francisco Satiro, o Ivo Asberg. Eles estão bastante interessados e dispostos a colaborar conosco. Eu agradeço a todos, professor Ivanildo Figueiredo, Rodrigo Beltrão, Armando, João, principalmente porque montar essa estrutura, para quem não é tanto de tecnologia, às vezes não é fácil. E eu saio hoje muito satisfeito desse bate-papo, dessa conversa. Aprendi muito com todos. Sempre é uma aula, sempre vamos dizer, uma coisa extraordinária. E gostei tanto que eu vou lançar esse desafio. Próxima semana, ou um dia, a gente acerta para trazer outros professores, outros juízes. Eu tentar fazer um desafio com o meu orientador, o professor Fernando Araújo, para ver se ele topa falar de economia, tem uma visão de Portugal sobre isso, mas vamos enfrentar todo esse desafio. Mas, para encerrar, eu gostaria de agradecer as pessoas por trás da câmera. Ou seja, eu gostaria de agradecer a Gleber, que foi quem arranjou toda essa tecnologia, a Carla Valéria, nossa garota do marketing, ou seja, vamos dizer, o marketing da escola, todos que fazem a Escola da Magistratura, ao nosso amigo Álvaro, ou seja, Alvinho, que foi quem deu aquela cutucada primeira para que a gente fizesse alguma coisa, e a todos que assistiram essa live, porque eu acho que ela foi muito produtiva. Agradeço a todos, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, saúde, se cuidem.